Boa noite, jovens. Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo de oscilador harmônico simples. Vamos começar no nível relativamente mais médio. Vamos começar pelo livro do Resnick, o nível dessa aula. Vamos lá. Então, basicamente, no movimento harmônico, vamos focar no movimento harmônico simples. No caso, não vai ser amortecido, nem com perda de energia, nem atrito. Vamos supor que é um movimento contínuo, periódico, nesse caso específico. Para ficar bem simples, nas próximas aulas, a gente inclui os demais movimentos. Vamos lá. Primeiramente, nós vamos começar com esse exemplo nessa primeira figura. Essa bolinha, digamos, dourada, acho que é a cor, está no ponto fixo O. Digamos que essa partícula vai começar a oscilar entre o ponto x mais e x menos, que são as amplitudes. Então essa partícula ela vai se movimentar até a posição x mais, e de lá ela não passa, ela volta. Volta para a posição inicial x0, vai para a posição x menos e novamente volta para a posição inicial, que era a posição fixa. Quando completar este movimento de ida e volta nas duas extremidades e voltar para a posição inicial, completou um ciclo, você marca o tempo. Esse tempo desse ciclo completo é o período. Quanto mais rápido for a execução desse período, ou desse ciclo, logicamente menor o período, e, consequentemente, maior a frequência com que ele se repete. Exemplo, se o ciclo todo demorar 10 segundos, quer dizer que em 20 segundos serão 2 ciclos. Se esse período for em 5 segundos, então significa dizer que em 20 segundos não seriam 2 ciclos, mas 4. Então, podemos notar que a frequência e o período são inversamente proporcionais. Quanto menor o período, maior a frequência e vice-versa. Então, nesse movimento oscilatório de vai e vem, poderíamos dizer assim, o período, por definição, é o inverso da frequência. Já podemos inferir isso direto. Ou podemos dizer que a frequência é o inverso do período. Lembrando que o tempo ele é dado em segundos. Então, nas unidades de medida padrão, nós temos que a frequência ela é dada em Hz, símbolo Hz. Só para efeito de explicação. Então, a primeira parte dessa explicação é definir a posição da partícula com o passar do tempo, que nós mostramos as extremidades, mas com o passar do tempo, definir a posição num tempo qualquer. Como faríamos isso? Para facilitar o entendimento, vamos fazer a comparação com o movimento circular, que é essa figura abaixo. Digamos que tem uma partícula num ponto P', onde eu estou colocando a seta. E essa partícula está executando um movimento circular uniforme, como está aqui na figura. Então, note que quando a partícula está nesse ponto P', traçando uma linha vertical pontilhada, a gente faz uma projeção dessa partícula num ponto P, que está nesta linha horizontal, que é o diâmetro do ciclo, que é o eixo X. Na vertical nós temos o eixo Y. Note que, se essa partícula que está em movimento circular, e eu estou acompanhando o movimento, ela atingir um ponto, digamos, P2', lá do outro lado, e fazendo a projeção novamente para essa linha horizontal, nós vamos ter uma outra posição para essa partícula. Ela continua seu movimento circular, e quando ela estiver no terceiro quadrante, vou colocar P'3, e fizermos novamente a projeção, observe que a posição da partícula no movimento circular uniforme, nesse P3' e esse P2', no movimento circular é diferente, mas a projeção dela no eixo horizontal é o mesmo. Essa partícula continua seu movimento circular. Quando ela atingir um ponto P4',
ponto aqui aleatório estou marcando, fizemos a projeção dessa posição com novamente uma linha vertical, essa posição é a mesma lá do início, mas isso no movimento, digamos, nessa linha horizontal, esse eixo horizontal. Agora comparem com a figura 1, que a partícula está oscilando na linha horizontal num movimento oscilatório, no eixo X. Então nós temos aqui dois movimentos ao mesmo tempo se a gente fizer uma projeção como se fosse uma sombra. Tem um movimento circular, mas a projeção dessas 4 posições, elas não saem do eixo horizontal, que ele simula muito bem o que está acontecendo na figura acima. Ela oscila entre, digamos, o X menos e o X máximo, que são as amplitudes, os extremos que ficam nas duas, digamos, superfícies, esquerda e direita da superfície, marcando aqui a referência por essa linha horizontal. Agora vamos para outro ponto. Pegando só essa, digamos, essa flecha, esse vetor azul, marcando aquela posição inicial que nós tínhamos, a gente define um triângulo. E ao definir esse triângulo, nós temos um ângulo. E temos um x qualquer no tempo t, ó, que ele não vai até o raio completo, que ele termina nesse ponto P por causa da projeção da linha horizontal. Se calcularmos o cosseno deste ângulo, vamos chamar aqui um ângulo, digamos, um ângulo φ. O cosseno de φ vai ser o cateto adjacente, que no caso é o x, cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que esse x é um x num tempo t qualquer, porque ele não é a extremidade. Já esse outro, que está como a hipotenusa, ele é o raio da circunferência, que ele é sempre constante. Então é o xt sobre, nesse caso específico, é o raio, mas nós vamos chamar de xm, que no caso é a amplitude, mas lembre que é o raio, para efeito de explicação. Fazendo aqui o produto dos meios, nós vamos ter xt vezes 1, porque esse x ele varia com o tempo, e o xm vezes o cosseno de φ. Mas esse ângulo φ também não é constante. Por que ele não é constante? Porque, como a partícula está se movimentando, esse ângulo φ ele vai, digamos, aumentando com o tempo, pegando no sentido que ele cresce. Então, esse ângulo ele também é variável. Então, esse x de t, que é a posição, é o xm, que é constante, que é a amplitude, e o cosseno de ômega t mais φ. Observe que eu fiz uma pequena mudança aqui na explicação. Eu tinha colocado um φ inicial apenas para efeito de explicação. E esse valor aqui é o valor já levando em conta a variável. Eu só troquei aqui as letras aqui, desculpa. Esse aqui é o φ e digamos aqui o φ inicial. Só para uma breve explicação. Isso não vai, φ final e φ inicial não vai influenciar em nada. Daqui a pouco, para quem não entendeu, eu vou explicar o porquê desse detalhe aqui. É bem simples. Então, essa é a função da posição em função do tempo para essa partícula no movimento oscilatório. Agora, como eu estou fazendo a comparação com o movimento circular, porque fica mais simples o entendimento, vejamos, se o movimento é circular e o período é um ciclo completo, então significa dizer que numa volta completa, nós vamos ter que a velocidade, que é dada pela distância sobre o tempo, essa distância é 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes o raio. E o t, que é o tempo, nada mais é do que o período. Agora, por comparação, nós também podemos observar que, se o período é o inverso da frequência, podemos fazer a substituição aqui e teremos 2πrf. Então, nós temos duas equações possíveis para nós calcularmos essa velocidade.
Notem que, se o movimento ele é circular, definindo a velocidade como a distância sobre o tempo, nós tomamos como referência a distância em metros, centímetros, milímetros. Mas se nós pegarmos o ciclo trigonométrico e analisarmos em base de ângulos, o ciclo é de 360 graus, ou podemos considerar como sendo 2π. Então eu tenho que definir uma nova grandeza. Ao invés de velocidade escalar, linear, como queiram dizer, mas sim uma velocidade angular. Então a velocidade angular ela vai levar em conta não a distância em metros, centímetros, mas sim o ciclo em ângulos. Então a velocidade angular, que eu vou chamar de ômega, é 2π sobre t, ou seja, 2π, que é um ciclo completo, 360 graus, dividido pelo t, que é o período. Ou, como o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período, podemos também adaptar essa equação para 2πf. E assim nós temos a definição das duas maneiras. É só uma definição básica. Então, lembrando que a equação que rege a posição da partícula com o passar do tempo é essa de x de t, ou seja, é uma função cosseno. Se nós colocarmos essa função em termos de um gráfico, para quem não entendeu, se nós traçarmos o gráfico dessa função, nós teríamos um x máximo acima do zero e um x menos abaixo do zero. E observem que, como a partícula ela oscila entre os pontos de máximo e mínimo, a função ficaria, digamos, subindo e descendo, subindo e descendo. Dessa maneira. Uma função senoidal. Simples assim. Por isso que é representada por uma função cosseno. Prosseguindo. De posse da posição, fica bem fácil encontrar as demais funções. Como nós já aprendemos que a velocidade nada mais é do que a derivada da posição em relação ao tempo, para achar a velocidade agora no movimento harmônico simples, basta a gente fazer a derivada de x em relação a t. Como a posição x já calculou, então vai ser d dt, e a posição de x é xm cosseno de ômega t mais φ. Como o xm é a amplitude, também já foi explicado, é constante, então a velocidade vai ser xm, que a gente repete. Temos aqui o cosseno, a derivada do cosseno é menos o seno, então a gente coloca menos o seno. Então é a derivada da interna vezes a derivada da externa, que aqui nós temos o argumento, que é outra função. Como o φ é constante, o φ vai a zero. Então nós temos aqui, ó, menos o seno, aí a gente repete, porque primeiro a gente fez a derivada da externa. Deixa eu apagar esse outro parênteses para não embolar demais. Menos o seno de ômega t mais φ, que é a derivada da externa, no caso o cosseno. E agora a gente faz a derivada da interna. Como eu tenho ômega t mais φ, o φ vai a zero. O t é a variável derivada de t1, sobra apenas o ômega, então fica vezes ômega. Então, multiplicando, teremos menos ômega xm, que é o x máximo, seno de ômega t mais φ. Essa é a função da velocidade para o movimento harmônico simples, ou seja, se a gente tiver a primeira função, que é a que demorei mais, como sempre, eu sempre demoro mais na primeira, as demais você encontra fácil. O difícil é só você fazer a primeira. Vamos em frente. Agora nós temos que calcular a aceleração da partícula no movimento harmônico simples. Segue a mesma linha de raciocínio. Como a velocidade é a derivada da posição, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Do item anterior, a gente já tem a função da velocidade. Então vai ser d dt